Olá, aqui é o Estélio Sol. Sou muito grato por você ter se cadastrado para assistir essa videoaula comigo. Bom, conforme eu prometi na Rádio Mundial, né, nos meus programas essa semana, teremos esse workshop aqui, Dieta Emocional, né, comigo, Estélio Sol. Vai ser no dia 30 agora, sábado, às 14 horas, aqui na Avenida Paulista. Vai ser presencial, você pode vir aqui fisicamente, né? Participar comigo ao vivo, ou se você não tiver como vir aqui, faça por internet, também ao vivo. Então você recebe um link para acessar o nosso sistema de aula virtual, onde você pode interagir pelo chat, fazer perguntas e você vai ter as imagens tanto dos slides, né? Você vai ter as imagens do auditório, das práticas que vão ser feitas com as pessoas, né, ao vivo, e você também vai ter imagens minhas quando eu estiver ensinando os exercícios, né, principalmente na parte prática. E esse evento aqui, Dieta Emocional, ele é dirigido para as pessoas que já cansaram, né, desses regimes, essas dietas que tem por aí. Né? Conforme o texto que eu coloquei aqui embaixo nesse vídeo, né, se você der uma lida depois, você vai ver o seguinte, eu digo aqui que existe uma grande contradição hoje em dia. Por um lado, existe uma indústria, né, da dieta, dos regimes, revistas, programas de TV, internet, um monte de programas e regimes milagrosos, né, produtos, shakes, um monte de coisa. E do outro lado, existe um aumento que meio que é um aumento assim até assustador. Hoje já virou considerado uma epidemia mundial. Né? No mundo inteiro, o problema da obesidade, do excesso de peso, considera-se que entre os adultos, mais de 70%, né, dos adultos tem excesso de peso hoje em dia. E não é só a questão do excesso de peso. Para você que está interessado em adquirir, desenvolver hábitos alimentares mais saudáveis, né, prática de exercícios, enfim, uma vida mais saudável do ponto de vista da alimentação, hábitos com relação ao corpo em geral, conquistar uma estética mais adequada, né? Porque se você não está de acordo com o que você acha que deveria estar esteticamente falando, né, existe um problema direto chamado autoestima que cai. E se você não gosta de você, porque às vezes está frustrado, porque já tentou um monte desses regimes, né, dessas dietas milagrosas, você vai ficando cada vez mais negativo e acreditando cada vez menos em você. E sem você perceber, isso começa a afetar a sua prosperidade, né, o seu trabalho, os seus relacionamentos. Porque a lei nesse universo qual que é? Negativo atrai negativo, positivo atrai positivo. A famosa lei da atração, não é? Bom, então eu quero passar para você aqui nesse vídeo um exercício para você praticar. Porque nesse evento aqui, nesse sábado, a gente vai trabalhar na raiz do problema. Nós não vamos trabalhar na superfície, nós não vamos trabalhar num regime a mais. Eu vou mostrar para você como funciona a conexão corpo-mente, né? Mente, corpo, corpo e mente. Eu até vou fazer um desenho aqui para você entender um pouco sobre isso. Nós temos 3 cérebros funcionando e quando se trata de controle de peso, fome, alimentação, essa questão que a gente vai tratar aqui nesse evento, o problema ele se complica um pouco mais. Porque em cursos que eu ministro sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre vendas, eu tenho ministrado cursos em diversas áreas, né, de autoestima, relacionamentos, prosperidade, negócios, lei da atração, usando ferramentas de reprogramação do subconsciente. Essa é a novidade. Porque você não é um, você é 2. Né? Existe o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Vamos fazer um desenho aqui. Né? Vamos imaginar aqui que é o cérebro da pessoa. O lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é chamado lado racional. O lado direito é o lado emocional. Né? Aqui é o subconsciente, aqui é o consciente.
Então aqui razão, aqui emoção. Consciente, subconsciente. De uma forma simplificada, tá? Então, quando a gente tem esses dois lados, né, em conflito, você tem um objetivo aqui, uma meta, um objetivo. E do lado de cá, você tem o que a gente chama de um bloqueio. Uma emoção negativa, uma crença autolimitante, pensamentos contrários àquilo que você quer atingir. Então, esse conflito interno forma o que a gente chama de um jogo interior entre as suas duas mentes, os seus dois hemisférios cerebrais, e aí você fica bloqueado, não consegue atingir um objetivo. Acontece, quando a gente fala sobre aumento de peso corporal, hábitos alimentares indesejados, quando a gente fala sobre vícios e compulsões alimentares, né, excesso de peso tem a ver com muitas das suas atitudes, dos seus comportamentos com relação ao alimento. Agora, esse jogo interno aqui, ele fica até um pouco pior. Vou apagar isso daqui e vou explicar um pouco melhor aqui para você. Porque aqui eu falei de uma forma simplificada. O lado esquerdo e o lado direito do cérebro, o seu consciente e o seu subconsciente. Mas quando a gente trata de peso corporal, alimentos, né, hábitos alimentares, nós estamos falando de saciar um sentimento chamado fome, não é? Então é o seguinte, quando entra essa nova sensação da fome, vamos fazer um desenho aqui, né? Aqui tem uma pessoa, vamos lá. Aqui, nosso cérebro, nós podemos dividir ele então em três partes. Existem três partes, três cérebros. Existe o cérebro reptiliano ou primitivo, e é aqui que comanda a sensação da fome. Existe o cérebro emocional, ou chamado sistema límbico, e é aqui que controla as emoções, medo, preocupação, ansiedade, né, raiva, tudo é controlado nessa outra parte aqui. E aqui, vamos chamar o córtex cerebral ou a nossa mente racional. Né? Então nós temos três cérebros interagindo quando se trata dessa sensação chamada fome. Não são dois cérebros, não é só o seu consciente e o seu subconsciente. Existe essa mensagem que o corpo envia para o cérebro, né, dando o sinal de estresse ou fome, e aí o cérebro mistura essa sensação da fome com sinais que ele recebe agora do ambiente, vibrações, e que geram outras emoções. Isso se mistura, emoções com a sensação da fome. Então, quando a gente está estressado, a gente sente mais fome e a pessoa tem a tendência a comer mais. Por quê? O estresse ou a emoção negativa que uma pessoa sente no dia a dia, uma preocupação excessiva, a ansiedade, a correria do dia a dia, né? Os medos, as frustrações, as raivas, todas essas emoções negativas, ela faz com que o corpo se sinta o quê? Uma emoção negativa, uma vibração negativa. Então a pessoa se sente negativa, não é? Quando junta essa sensação da fome, aí o cérebro manda mais hormônios para o corpo, acelerando, aumentando ainda mais a sensação da fome, porque ela se confunde aqui. Essa informação aqui desse cérebro primitivo agora se junta a outras informações do cérebro emocional que manda mensageiros para as glândulas que vão despejar hormônios na corrente sanguínea, aumentando mais a sua negatividade ou aumentando ainda mais o seu nível de estresse. E o estresse sempre é negativo.
traz sempre uma sensação de falta, né? Uma sensação de insatisfação. Uma pessoa satisfeita, né, mentalmente, ela sempre vai comer menos. Por que uma pessoa insatisfeita mentalmente, com pensamentos negativos, com preocupações, com inseguranças, por que ela come mais? Porque a comida, a sensação de saciedade que a comida traz para ela uma sensação de preenchimento. E preenche esse vazio provocado pelo estresse e pelas emoções negativas. Então você vai entender nesse workshop direitinho todo esse mecanismo. Ele parece que é complexo, na verdade é complexo mesmo, mas a ferramenta que você vai aprender comigo de como lidar com essas sensações sem precisar compreender todo esse mecanismo. Estou explicando isso daqui e vou explicar até muito melhor através de slides e exemplos no evento. Mas eu vou gastar a maior parte do tempo com você com exercícios. Você vai ter o controle sobre essas sensações, você vai ter controle sobre as suas compulsões alimentares, vícios e vai desenvolver novos hábitos. Aí os regimes e todas as dietas que você vier a fazer para uma alimentação mais saudável, que é importante, você vai fazer com prazer. Você vai fazer sem se sentir forçado. Porque assim, o problema das dietas é que a pessoa ela fica infeliz no presente, comendo inadequadamente, né, comendo menos, passando fome, com a esperança de ficar feliz no futuro, quando ela tiver o peso ideal. Mas isso nunca vai acontecer, porque se você estiver infeliz no presente, somando com todas essas sensações negativas e esse estresse aumentado, você fica fora de frequência. Pela lei da atração, negativo vai atrair negativo. Você vai acabar ficando, de repente, por muito esforço e muito sofrimento, acaba perdendo peso e chegando naquele corpo. Mas logo depois vem o famoso efeito sanfona, não vem? Aumenta o peso de novo e na maioria das vezes o que acontece? Além de voltar ao peso anterior, ainda ganha uns quilos a mais. Tudo isso porque você não está fazendo aquilo que tem que ser feito com satisfação, com prazer. Essa é a grande diferença desse treinamento dieta emocional comigo, Estélio Sol. Então você vai aprender a ter controle sobre esse mecanismo, além de compreender o mecanismo, vai ter controle sobre o mecanismo, através de ferramentas muito fáceis de você aplicar e desprogramar essas sensações direto no seu subconsciente. Vai aprender a gostar de exercícios físicos, vai aumentar a sua autoestima. E o exercício que eu quero passar para você agora é o seguinte, para você trazer isso no evento, no sábado, dia 30, comigo. Você vai pegar uma folha de papel e uma caneta e você vai fazer o seguinte. Você vai ficar de frente para um espelho de corpo inteiro, de preferência nu ou nua, se vendo com um espelho e que você consiga ver você inteiramente. O primeiro exercício é começar a gostar de você do jeito que você é hoje. Não importa se você está muito fora do corpo ideal. Mas a primeira fase é confrontar, é ficar de frente a isso e olhar cada parte do seu corpo no espelho, observar isso e anotar na folha a parte do corpo e a sensação que vem, o pensamento ou a emoção negativa. Então, por exemplo, uma parte do corpo que você se sente muito frustrado. Então você escreve a parte do corpo, o sentimento e dá uma nota de 0 a 10, onde 10 seria o máximo aí nesse exemplo de frustração. Então uma outra parte do corpo pode ser que você sinta raiva. Então você vai escrever a parte do corpo, vai colocar lá o sentimento de raiva e vai colocar uma nota. Se é muita raiva, você vai dar uma nota 10 para essa raiva. Ou uma medida aí, essa análise, essa medida é subjetiva, tá? Então vai colocar aí o primeiro número que vem à sua cabeça, tá? Para trazer essa folha no nosso evento. Para quê? Para a gente mudar essa sensação, essas sensações negativas com relação ao seu corpo, para sensações positivas. Olha, é uma mágica. Isso é muito legal. Isso é um exercício que nós vamos fazer em sala de aula.
e vai ser uma transformação total. Você tem que começar a ficar positivo, né, e satisfeito com você agora. Mas se você fizer isso sem as ferramentas, conscientemente, só usando aqui o lado racional, não vai conseguir. Porque nós temos que entrar nessa outra parte aqui, no nosso cérebro emocional e mudar as memórias vibracionais ou as emoções que estão gravadas lá. Então, se há muito tempo você vem criticando, por exemplo, a sua barriga, por exemplo, as mulheres que reclamam, por exemplo, do tamanho dos seios, ou da perna, ou a celulite, ou um homem que reclama do excesso de barriga, por exemplo, não importa. Se você é homem, se você é mulher, para você ter sucesso na vida é importante que você comece a gostar de você agora. E é só assim que toda e qualquer dieta ou esforço em direção à conquista desse corpo ideal que você quer vai funcionar. Se você continuar negativo, você não vai ter o resultado. E aí vai entrar na velha história de que sempre volta para trás e volta até um pouco pior. Vamos mudar isso? Vamos aumentar a autoestima e buscar a sua felicidade? É essa a proposta desse evento Dieta Emocional, comigo, Estélio Sol, sábado, dia 30/8/2014, 2014, é inédito, são ferramentas novas, que muito pouco divulgadas aqui no Brasil, e que você vai aprender comigo, e muito fácil, você vai se surpreender pela facilidade dessas ferramentas, tá bom? Então esse é o exercício para você se ver nesse espelho, anotar todas as partes do corpo, as emoções e dar uma nota subjetiva ali. Pega essa folha e nos vemos no evento no dia 30. Para você se inscrever, tem um telefone aqui embaixo. Liga e se inscreve. Então um grande abraço, até lá. Muito grato por ter assistido esse vídeo. Tchau, tchau.